Shalom, vamos dar continuidade à nossa aula de introdução bíblica. Então, aqui hoje nós vamos falar sobre a Bíblia e a história. Então, vamos iniciar aqui. A Bíblia e a história. A história da humanidade, contada sem a perspectiva bíblica da criação, é incompleta. Ela se torna sem início, sem propósito e sem desfecho final. É importante observar isso aqui, porque aqueles que não creem na mensagem bíblica, que não creem na palavra, eles não têm a sugestão de um início, eles não têm propósito e eles também não sabem como tudo vai ser no futuro. Então, esses três pontos aqui, que que são as perguntas céleres da humanidade, né? Quem sou, de onde vim, para onde vou, né? Então, o início de tudo, o propósito e também o futuro. Então, são sempre perguntas aqui que permeiam a mente humana, as inquietações da filosofia humana e que estão respondidas perfeitamente nas Escrituras Sagradas. David Ben-Gurion, um estadista judeu que restabeleceu o Estado judaico em 1948, lá na terra de Israel, ele era um estudioso da história da humanidade e ele fala que a história começou como um ato criativo de Deus. Ele disse: é impossível isolar a história humana da vontade divina. E se nós observarmos os dois primeiros capítulos que compõem o livro de Gênesis, nós vamos perceber que sem aqueles dois capítulos, se apenas esses dois capítulos fossem retirados das Escrituras, muitas respostas ficariam muitas perguntas ficariam sem respostas, né? Muitas respostas aí não existiriam porque esses dois capítulos eles respondem à origem da Terra, respondem à origem da luz, respondem à origem dos astros, respondem à origem do homem, respondem à origem de tudo que é existente na natureza. Então, portanto, é indispensável esses dois primeiros capítulos da Bíblia. E David Ben-Gurion, ele entendeu que para é, conseguir dialogar, conseguir uma posição importante na, na, na vida, na história, na, nos seus trabalhos, na sua caminhada, é necessário conhecer de história. Como um bom judeu conhecia bem as escrituras sagradas e conhecia bem a história também ao longo dos anos. A história é contada já por outros historiadores que necessariamente não estão registradas na Bíblia, porque é necessário conhecer a história para conseguir entender o presente e também se aproximar do futuro ou conseguir até mesmo modificar o futuro. O poder de Deus, através do seu Logos, ou seja, da sua palavra, está sempre sustentando e controlando o processo histórico. Vamos ler aqui em Colossenses, no capítulo 1, e os versículos 16 e 17, o que tem aqui a nos dizer essa passagem bíblica. Diz o seguinte: porque em conexão com ele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, senhorios, governantes ou autoridades. Todos foram criados por meio dele e para ele.
não existe antes de todas as coisas. Ele existe antes de todas as coisas e sustém conjuntamente todas as coisas. Então, aqui, nessa carta do apóstolo Paulo à comunidade ali de Colossos, ele mostra aqui que Deus tem ali o seu filho como um participante, como integrante, como alguém que estava presente na criação e em conexão com ele, em conexão pai com o filho, tudo que foi criado, seja nos céus, na terra, seja as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, senhorios, governantes ou autoridades. Todos foram criados por meio dele e para ele. É importante entender isto. Não apenas por meio de Jesus as coisas foram criadas, mas também foram criadas para ele, porque ele, como o herdeiro de Deus, conseguiu trazer à humanidade a união com o Pai através do seu sacrifício vicário, o seu sacrifício em lugar de nós mesmos. Então, ele existe antes de todas as coisas. Então, Jesus está com Deus por toda a eternidade. E antes de toda a criação, de tudo que nós vemos e conhecemos, ele já era existente. E ele sustém conjuntamente todas as coisas. Então, o universo e tudo aquilo que a gente vê e o que a gente não tem capacidade de ver foram criados por Deus Pai e por seu Filho, Jesus. E eles que sustentam isso, eles que controlam o processo histórico desde o princípio. Aí veja aqui a intervenção divina. A história dos profetas, a vinda de Cristo são intervenções divinas na história, com o intuito de guiar o povo para a salvação. Veja aqui o que diz o livro de Jeremias, capítulo 18, e os versículos 7 e 8. Em certo momento, posso falar sobre arrancar pela raiz, despedaçar, destruir uma nação ou reino. Porém, se essa nação der as costas ao mal, motivo pelo qual pronunciei-me contra ela, então deixarei de aplicar o desastre com que planejei afligi-la. E a gente poderia até ler um pouquinho mais aqui, mas vamos parar nesses dois versículos e vamos compreender aqui o que está sendo dito. Essa palavra está sendo dita da parte de Deus para Jeremias, quando Jeremias ele manda, Deus manda, né, orienta, vai, Jeremias, dessa casa do oleiro que eu vou falar contigo. E ali o oleiro estava preparando aquele barro, estava preparando aquele vaso sobre ali aquela eh, plataforma onde ele girava, e a plataforma girava, e ele conseguia modelar aquele vaso. E ali, a partir daquele ato, Deus começa falando para Jeremias, porque aquele homem estava criando, estava fazendo um vaso. E Deus estava se colocando ali em comparação com aquele oleiro que estava ali agora desenhando aquele vaso. E nesse momento, exatamente esses versículos que nós lemos, né, ele diz: Veja, Jeremias, eu posso arrancar pela raiz, eu também posso despedaçar, e eu posso destruir uma nação ou um reino. Eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser. Mas se eu alertar um profeta acerca desse assunto, do assunto do pecado daquela nação, e aquela nação se arrepender, eu também vou me arrepender do mal que disse que iria fazer contra ela e vou fazer o bem e não o mal que estava já destinado. E aí a gente pode observar um exemplo clássico daquele momento em que Jonas ele é enviado por Deus
para profetizar a uma cidade conhecida como Nínive. E ali Nínive, o pecado de Nínive havia chegado até o Eterno, e o Eterno já estava ali a ponto de aniquilar Nínive. O que acontece? Ele envia um profeta até Nínive com a mensagem de que se eles não se arrependessem, em 40 dias Nínive seria subvertida, Nínive seria destruída. E aí sai o profeta rua acima, rua abaixo, proclamando a mensagem de Deus e dizendo que se eles não se arrependessem, eles seriam mortos, seriam exterminados, seriam eliminados. E ali os governantes de Nínive levam a sério a mensagem, se arrependem, caem ali no temor do Senhor, eles se arrependem daquilo que estavam praticando, se voltam para Deus, e aí o que acontece? Deus também desiste de seguir com o seu plano de destruir Nínive. Então, a gente percebe que o próprio Deus, ele intervém nesses governos humanos. E a resposta vai ser a obediência. A resposta positiva para aquela situação vai depender da obediência daquele governante. Jeremias mesmo foi um conterrâneo de reis que não se renderam à vontade de Deus, apesar de serem o povo de Israel, apesar de serem o povo que estava ali diante do templo de Deus, diante de uma presença gloriosa de Deus. Apesar de ser um povo que semanalmente estava se encontrando com Deus ali no Shabat e em outras festas designadas, em outras convocações sagradas, aquele povo estava diante do templo, estavam diante de Deus e diante de toda uma história que havia sido eh, escrita e que aquele povo era o guardião dessa história, aquele povo era o povo que viveu essa história. Mas o que acontece? O coração deles estava endurecido e eles não queriam nada com Deus. Eles estavam de fronte endurecida e não se flexibilizavam e não se arrependiam e achavam que estavam certos. E ali veio o julgamento de Deus, porque Deus disse que ia mandar Nabucodonosor e que ia mandar uma nação para castigar o povo de Israel. E assim o fez, porque, diferente de Nínive, Israel, em termos governamental, não se arrependeu. E aí acontece essa situação de julgamento sobre o povo de Israel. O povo de Israel é disperso, o povo de Israel é levado cativo, somente ficou na terra aqueles que não tinham mais condição de produzir, aqueles que não serviam para o serviço escravo. Então, esses permaneceram na terra, mas os demais foram levados escravos, para a Babilônia, e espalhados aí por todo o mundo. Então, veja, Deus ele tem a sua forma de intervir. A intervenção divina ela existe e ela é capaz de mudar a história de governos e de reinos. A história secular coloca Heródoto como o pai da história. No entanto, o maior historiador da antiguidade foi Shem. Shem é um descendente de Noar. É um sobrevivente do dilúvio, responsável por transportar e transmitir todo o conhecimento antediluviano, seguido por outros, até chegar a Moisés. Então, veja que houve um entendimento aqui desse historiador que Shem, que é o Sem, né? Shem é o nome original dele, e geralmente as Bíblias trazem essa adaptação para Sem, que é um dos que são um dos três filhos de Noa. Então ele é considerado o historiador antediluviano. Foi ele que conseguiu trazer essa história que a gente conhece de Gênesis até o momento do dilúvio. Ele que conseguiu trazer todo o know-how, ele juntamente com os seus irmãos, com seu pai, trouxeram todo o know-how antediluviano para a era pós-diluviana. E esses escritos foram sendo passados de geração em geração até chegar a Moisés, e quando aí, no tempo em que Moisés é escolhido por Deus, é designado por Deus, Moisés escolhe a narrativa que melhor se aplicava e ali compila o livro que nós conhecemos como o livro de
Gênesis. Então, vamos aqui, avançando um pouco na nossa aula. A soberania divina é apontada na Bíblia através da profecia e seu cumprimento ao longo das gerações. Então, nós observamos que Deus é um Deus fiel, é um Deus fidedigno, porque ele promete e cumpre. Ele envia uma profecia através de um profeta, mas chega o seu cumprimento. Nós podemos observar na Bíblia profecias que se cumpriram com poucos dias, com poucos meses, às vezes no mesmo dia, o profeta ia dar uma mensagem no mesmo dia, a profecia se cumpria, e teve profecias que duraram anos. A profecia do Messias, por exemplo, é uma profecia milenar. Então, o propósito de Deus, ele é estabelecido, independente, porque há um tempo para todo o propósito. A questão é que nós, como humanos, queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo. E aí, trazendo para a nossa vida pessoal, a gente fazendo aqui uma aplicação pessoal, às vezes nós recebemos uma palavra de Deus, às vezes temos um sonho revelador de Deus sobre algo que Ele quer fazer na nossa vida, e nós pensamos que vai ser no dia seguinte, pensamos que vai ser amanhã, e muitas vezes isso vai durar um longo período, vai durar ali meses, às vezes anos, às vezes décadas para acontecer. Mas a única coisa que nós devemos guardar em nosso coração é que Deus ele é fiel à sua palavra. E nenhuma das palavras que Deus fala, ela cai por terra. Toda palavra de Deus é cumprida porque ele é um Deus fiel para cumprir com a sua palavra. Então, se você aguarda uma profecia de Deus, se você aguarda uma providência de Deus, se você aguarda algo que os céus lhe prometeu, tenha certeza que esse dia chegará e que você verá a promessa ser cumprida. Então, a história bíblica, ela revela o Deus que cria, olha só, vamos marcar isso aqui, que isso aqui é muito importante. Revela o Deus que cria, que sustenta, que supervisiona e que interfere na história dos homens. Essa história teve um começo e também terá um desfecho final. E o Deus da história é quem determinará o seu final. E quando a gente fala nesse final aqui, não significa que é um final para pôr o fim e acabar com a existência humana. Não, esse final aqui é o caminhar das coisas até chegar o fim do governo humano para chegar o tão sonhado e esperado governo de Deus. Esse fim que é profetizado na palavra e que o fim vai vir, que o fim chegará, esse fim que se propaga na Bíblia não é um fim de que tudo vai ser destruído e que a terra vai se tornar deserta e que não vai existir mais humanidade. Não, é o fim dessa era, é o fim desse governo humano. E aqui o autor ele colocou assim: determinará. Mas na verdade, o fim já está determinado. Já está determinado desde o princípio. Então, lá no passado, Deus já determinou o fim. Ele já sabe o desfecho final desse governo humano da atualidade. E por que ainda não se cumpriu? Porque ainda não chegou o tempo. Ah, porque está muito próximo a vinda do Senhor. Pode estar muito próximo, pode ser até hoje, mas pode ainda durar muitos anos e a gente não precisa se precipitar com isso. Nós somos os agentes da história em que estamos vivendo no momento. Então vamos viver o nosso propósito como se ainda não fosse o dia do fim. Vamos viver preparados como se o dia do fim fosse hoje, mas vamos protagonizar a história como cristãos, como igreja, como se ainda fosse muitos anos, ou muitas décadas, ou muitos séculos pela frente. É isso que precisamos fazer. Porque desde o tempo dos apóstolos já tinha a esperança de que seria naquela época a volta de Cristo. E nós vimos e somos prova de que não foi assim. Então,
Já se passa 2000 anos desde que alguém começou a esperar pela vinda de Cristo. Então, nós precisamos ter consciência de que o plano de Deus não é um plano de minutos, mas é um plano de séculos, de milênios. Então, vamos viver a nossa época nos instruindo, nos preparando, advertindo as pessoas, porque esse é o nosso propósito, é mostrar ao máximo de pessoas o propósito de Deus para as nossas vidas, mostrar o caminho da salvação do homem para os nossos conterrâneos, para aqueles que nós podemos conscientizar, influenciar, conversar, apresentar, mostrar. Vamos fazer a nossa parte como os protagonistas deste tempo e deixar os tempos designados de Deus para ele resolver. O propósito da existência humana é ter um relacionamento, veja aqui, relacionamento leal com o Criador. O propósito da existência da humanidade é ter relacionamento real com o Criador. É cumprir o propósito designado pelo Pai para o quê? Para povoar a terra, para habitá-la e dominá-la, dominar sobre a criação. E onde está escrito isso? Primeira passagem que está escrito isso é no livro da criação, no livro de Gênesis. Logo no primeiro capítulo, versículo 28, Deus diz: Deus os abençoou e lhes disse: Sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra e a dominem, governem sobre os peixes do mar, as aves do ar e todas as criaturas vivas que rastejam sobre a terra. Então veja que a ordem de Deus para o homem é que o homem ele governasse, que ele dominasse a terra e que ele governasse sobre peixes, aves, animais e as criaturas vivas que rastejam sobre a terra. Tem uma coisa interessante que Deus ele permite que o homem seja dominante sobre os animais, sobre as plantas, sobre o solo, mas ele não fala aqui sobre dominar o homem, dominar outro homem, né? E a gente entende que os reinos do mundo tentam dominar o outro. E é nesse ponto que eles erram, e é por isso que eles se autodestroem. Porque não é da vontade de Deus que o homem domine o outro. Ao ver alguém tão grande, logo nesse começo aqui, na geração pós-diluviana, tinha alguém que cresceu tanto, que se empoderou tanto e que enriqueceu tanto, que ele quis fazer uma enorme edificação. E essa edificação, ele queria, através dela, unir todo mundo. Ele não queria que as pessoas se espalhassem, ele queria que as pessoas se unissem e que aquela grande edificação criasse para eles um nome. Ele queria uma coisa grandiosa. Só que isso não agradou o coração de Deus, porque ele queria dominar o homem. E Deus não quer que o homem domine o homem. Deus quer que o homem domine sobre coisas e sobre animais, mas sobre pessoas não. E ali aquele grande domínio que estava para se estabelecer foi interrompido quando Deus disse: desçamos e confundamos as línguas do homem. Acho lindo esse versículo. Inclusive, o versículo em hebraico a gente utiliza nas nossas aulas porque é assim maravilhoso, né? Vamos descer, né? Vamos, eia, vamos, desçamos. Rava, Nerdá, Benavilá, acho perfeito ali. Vamos descer, vamos olhar, vamos ver o que está acontecendo lá embaixo, vamos ver o que é que o homem fez, vamos confundir a língua dos homens, e aí entra aquela palavrinha que até então era desconhecida, Babel, confusão. Então, observe que o ser humano ele tem a sua limitação, porque Deus, ele é o dominador. Ele rege a humanidade, mas o homem não tem esse direito. Quando o homem cresce,
Todo governo que tenta ser dominante nesse nível, ele cai. Não tem nenhum. Nenhum na face da terra. Os que se levantam, eles caem. Eles não duram muito tempo, porque não é do agrado de Deus que o homem domine sobre outro homem e outros povos. Vamos ler também Salmos, Salmos 115, versículo 16, que diz o seguinte: Os céus pertencem a Adonai, mas a terra ele deu à humanidade. Então Deus deu o domínio ao ser humano. A propriedade dos céus e da terra é de Deus, mas o domínio ele deu à humanidade. Então, o ser humano ele tem um domínio sobre a face da terra e ele pode e deve exercer isso. No entanto, dentro de uma limitação. Se ele tenta dominar o outro, aí ele começa a já cair diante de Deus. O desejo do Eterno é restaurar todo homem ao seu estado original. Então, o desejo de Deus, ele até diz: eu não tenho um desejo que os homens se percam. O meu desejo não é que as pessoas se percam ou que elas morram, mas o meu desejo é que eles sejam restaurados e restaurados ao seu estado original, que é um estado sem pecado. E ele proporcionou essa possibilidade através do seu filho Jesus. Deus proporcionou ao homem a testar o retorno através do seu filho Jesus. Todo pecado sempre foi expiado por um inocente. E aí esse sangue sendo derramado no lugar do pecador, aquela pessoa tinha os seus pecados perdoados, expiados. Quando Jesus ele fecha esse ciclo com o seu sangue, com o seu sacrifício vicário, vicário é no lugar de. Então, quando Jesus ele morre e derrama todo o seu sangue no meu lugar, eu sou agora uma pecadora que estou coberta pelo sangue de Jesus. E com isso eu tenho acesso ao Eterno, ao Todo-Poderoso. O pecado afastou o homem de Deus. O pecado afastou. E aí ficou Deus e o homem afastados. Porque o, o pecador, ele não tem condição de se aproximar de Deus, porque ele é fulminado. Porque o pecado faz com que o pecador seja arruinado. Mas aí o que acontece? Deus envia o seu filho para a terra. Este como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo de forma definitiva, porque Deus já estava cansado dos sacrifícios que os humanos faziam e que já não adiantavam, porque não era mais feito de coração e não havia arrependimento de verdade, era só pro forma. Então Deus estava cansado daquela matança e aí ele envia o seu filho para morrer por toda a humanidade, aquele sangue que não tinha pecado, morreu por todos os pecadores para fazer expiação para o pecado de todos. E aí nós, cobertos pelo sangue de Jesus, temos condição de nos aproximar deste Deus tão sublime, tão soberano, tão maravilhoso, tão perfeito. E essa comunhão aqui é o desejo de Deus. A comunhão é sempre o propósito de Deus. Ele não quer o homem afastado dele, mas ele quer o homem com ele, para juntos seguirem uma vida de paz e uma eternidade de paz. Então, vamos seguindo aqui. Todo pecado sempre foi expiado por um inocente. Ah, já lemos isso aqui, né? Então, aí Jesus fecha o ciclo com o seu sangue vicário. Vamos apenas ler, então, aqui o versículo que está em Efésios, capítulo 1. Efésios capítulo 1,
do 4 ao 14. A minha versão é a Bíblia Judaica Completa, da editora Vida. Ele nos escolheu em amor no Messias, antes da criação do universo, para sermos santos e sem defeito em Sua presença. Ele determinou de antemão que, por meio de Yeshua, o Messias, fôssemos seus filhos, de acordo com seu prazer e propósito, para que lhe rendêssemos louvor proporcional à glória da graça que nos deu mediante o amado, que é Jesus. Em união com ele, pelo derramar de seu sangue, somos libertados. Nossos pecados são perdoados, isso de acordo com a riqueza da graça que dispensou sobre nós. Com toda a sua sabedoria e entendimento, ele tornou conhecido a nós o que? O seu plano secreto, o qual, mediante sua vontade, designou de antemão em conexão com o Messias e o executará quando o tempo for propício. Seu plano de pôr todas as coisas nos céus e na terra sob o quê? A autoridade do Messias. É sobre isso que estamos falando aqui. Não é sobre acabar o mundo, é sobre acabar o governo humano e entrar o governo do Messias definitivamente na terra. Também, em união com ele, nos foi dada a herança a nós, escolhidos de antemão de acordo com o propósito daquele que age em todas as coisas para manter a decisão de sua vontade, para que nós, os que anteriormente depositamos a esperança no Messias, rendamos-lhes louvor proporcional à sua glória. Além disso, vocês que ouviram a mensagem da verdade, as boas novas que lhes oferecem libertação e depositaram a sua confiança no Messias, foram selados por ele com o Ruach HaKodesh, com o Espírito Santo prometido, que garante nossa herança até que tomemos posse dela e dessa forma lhe rendamos louvor proporcional à glória. Então veja que essa introdução aqui que Paulo faz para a igreja de Éfeso, gente, isso aqui é muito profundo. Ele mostra aqui, ele faz um resumo aqui muito, muito interessante, né? Porque ele diz que antes mesmo da criação do universo, ele já fez o homem, ele já tinha a intenção de criar o homem de forma perfeita para viver em união com Deus, para viver em sua presença. E era isso que acontecia no Gan Eden, no jardim do Éden. Acontecia isso, era uma comunhão perfeita. Todos os dias, na viração do dia, no final da tarde, Deus chegava para ter conversa, para ter comunhão com o Adão. Então, Deus não criou o homem para ficar solto e sozinho aqui na terra. Ele criou tudo isso para ter esse contato. Só que havia ali uma liberdade. Havia uma liberdade. A liberdade era, olha, eu te criei para você me adorar, para a gente ter essa comunhão, para a gente ter, para ter esse propósito aqui. Mas tem uma coisa: se você decidir não me seguir, se você decidir não mais ter essa comunhão aqui que nós temos, fique à vontade. Tem ali uma árvore e essa árvore, se você comer dela, você vai morrer. E ali o homem se permite ser tentado pela serpente e se deixa ser levado por ela, e aí ele cai nessa desobediência, e aí ele decide, né, pagar para ver, que ele pagou para ver, né? Alguém enganou ele. Ah, ele disse isso porque você vai ser igual a ele, você vai ter conhecimento de tudo, do bem e do mal. Olha só, estava tão bom ter conhecimento só do bem, agora ter conhecimento do mal é duro, né? Não conhecer o mal. Quantos de nós aqui já não sofremos o conhecimento do mal? O quão doloroso não é o conhecimento do mal? Quão doloroso não é o sofrimento de uma doença? É o mal. O quão doloroso não é a perca de um familiar? É o mal. É o mal agindo sobre nós.
E esse mal age sobre toda a humanidade, até que esse governo definitivo do Messias seja estabelecido sobre a face da terra, e aí nós tenhamos completa paz e tenhamos completa vida eterna, sem necessidade de morrermos mais, sem necessidade de sofrermos tudo isso que hoje nós sofremos aqui nessa terra, nesse governo humano que vivemos. Então, não dá para a gente explanar todo esses 10 versículos que nós lemos aqui, mas dá para entender que Deus ele nos deu uma herança de vida eterna através de Jesus Cristo. E quem é o garantidor disso? É o Ruach HaKodesh, é o Espírito Santo que ele deixou conosco. O Espírito Santo é o penhor de que um dia ele voltará para fazer para ele trazer o seu reino definitivo. Nós hoje participamos do reino, mas não é um reino absoluto, porque ele é rei da minha vida. Talvez ele não seja rei da sua vida, mas da minha vida ele é. Eu vivo no reino de Deus, mas eu vivo inserida dentro de um contexto que é o reino humano. Mas vai chegar o momento em que eu vou viver dentro do reino de Deus e também regida por um governo que também é completamente de Deus, porque é o Mashiach, é o Messias, é o Filho do Deus eterno que vai estar regendo esta terra e nós estaremos juntamente com ele fazendo parte desse reino, que é um reino sempre eterno, é um reino que não tem fim, é um reino eterno. Então, com essas palavras, a gente encerra a nossa aula de hoje e vamos seguindo, porque nós temos aí muito material para estudarmos, e eu gostaria de pedir para você, se você se sentiu abençoado com esta aula, te peço para você se inscrever nesse canal, te peço para você deixar o seu like, te peço para você também ativar o sino das notificações para você continuar recebendo o nosso material. Estamos colocando material aqui diariamente, então você pode estar diariamente se alimentando, aprendendo sobre a palavra de Deus. E te peço também que você compartilhe esse vídeo com seus colegas de seminário, com seus professores, com seus alunos de sala, de escola dominical, enfim, compartilhe com o máximo de pessoas para que esse conteúdo possa chegar às pessoas que têm interesse. Se quiser deixar o seu comentário aqui também, por favor, comente algo aqui. Se tem alguma coisa que você aprendeu hoje aqui que você nunca ouviu falar, é muito importante para nós trazer esse feedback. E lembre-se, Ivri significa aquele que atravessa. E eu convido você a atravessar esta jornada de aprendizado comigo. Vamos juntos descobrir as riquezas da palavra e crescer no conhecimento da palavra de Deus. Eu sou a Amora Márcia Menezes e te convido a atravessar para águas mais profundas. Shalom.